Parte 2. Mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 1. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, fora do mundo material. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações ou porções da divindade chamados, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus! São obras de Deus. Exatamente como um homem que faz uma máquina, essa máquina é a obra do homem, mas não é ele próprio. Quando o homem faz uma coisa bela, útil, a chama sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus, somos seus filhos, porque somos sua obra. Os espíritos tiveram um princípio, ou são como Deus, de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípio, se entenderdes com isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém o sabe, esse é o mistério. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material. É evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente, ou só ocorreu no início dos tempos? É permanente, Deus nunca parou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente, ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas, repito mais uma vez, sua origem é um mistério. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não temos termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem a palavra, incorpóreo seria mais exato, porque deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas sem comparação ou semelhança para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Compreende-se que o princípio de onde emanam os espíritos seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um fim e se, num dado momento, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados se dispersa e retorna à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que começou não possa acabar. Os espíritos têm um fim? Há coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para serem rejeitadas. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós vos dizemos que a existência dos espíritos não acaba, é tudo o que, por agora, podemos dizer. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois é o principal na ordem das coisas, de um mundo espiritual ou o mundo corporal? O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes e, entretanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços. Estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós sem os perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A vossos olhos, não aos nossos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea.
Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme seja o espírito mais ou menos puro. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém, rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em algum lugar, a alma está também, uma vez que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar aonde quer ir? Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se o quiser, se dar conta da distância que percorre, mas essa distância pode também não ser sentida e até completamente despercebida. Isso depende de sua vontade e de sua natureza mais ou menos depurada. A matéria oferece algum obstáculo aos espíritos? Não, eles penetram em tudo, o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito. Mas cada um é um centro que se irradia para diferentes lados e é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vedes o Sol, é apenas um e, entretanto, irradia-se em todos os sentidos e leva seus raios para muito longe. Apesar disso, não se divide. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder. Longe disso. Isso depende do grau de pureza de cada um. O espírito, propriamente dito, não tem nenhuma cobertura, ou como pretendem alguns, é envolvido por alguma substância. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós, mas ainda bem grosseira para nós, é suficientemente vaporosa para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. De onde o espírito tira seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que não é igual em todos os mundos. Ao passar de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como trocais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm até nós, revestem-se de um perispírito mais grosseiro. É preciso que se revistam de vossa matéria, como já dissemos. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que lhe convém. É assim que se apresenta, algumas vezes, nos sonhos, ou quando estáis acordados, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Eles são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que chegaram. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos. O número é ilimitado. Não há entre essas ordens uma linha de demarcação como limite, e, assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais, podem reduzir-se a 3 principais. Em primeiro lugar, os que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem são os que atingiram o meio da escala, o desejo do bem é sua preocupação. Os do último grau, ainda no início da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que retardam seu adiantamento. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem, ou terão também o poder de praticá-lo? Tem esse poder segundo o grau de sua perfeição. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provas a cumprir. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns não fazem o bem nem o mal, outros, ao contrário, se satisfazem no mal e sentem prazer quando encontram a ocasião de o fazer. E há ainda os espíritos levianos ou zombadores, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem antes na malícia do que na maldade e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar, progressivamente, à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si.
A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente as suportam com lamentação e por causa dessa falta permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Assim sendo, os espíritos seriam em sua origem semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, tem maior ou menor aproveitamento segundo sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas demoradamente. Como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente. Chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Os espíritos podem se degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito acaba uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode ficar estacionário, mas retroceder, não retrocede. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a primeira ordem? Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam nenhum mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Além do mais, a desigualdade entre eles é necessária para desenvolver a personalidade, e a missão que realizam nessas diferentes ordens está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Pelo mal, não, mas sim pela fieira da ignorância. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus o são por vontade própria. Como é que os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os leve para um ou outro caminho? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse determinada ou imposta por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É essa a grande figura da queda do homem e do pecado original: uns cederam, outros resistiram à tentação. De onde parte a influência sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apossar-se dele para dominá-lo e ficam satisfeitos de o fazer fracassar. Foi isso que se quis simbolizar na figura de Satanás. Essa influência se exerce sobre o espírito somente em sua origem? Essa influência o segue na sua vida de espírito até que alcance um domínio tão completo sobre si mesmo que os maus desistam de obsediá-lo. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar seus desígnios? Entretanto, podeis pensar assim: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que dá a cada um, porque, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Sim, certamente, e é aí que se encontra a grande maioria. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, porém, as eternidades serão para eles mais longas. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, após terem passado pelo mal, têm menos mérito do que os outros, aos olhos de Deus? Deus contempla a todos do mesmo modo e os ama com o mesmo coração. Eles foram chamados maus por fracassarem, mas no início eram só simples espíritos.
Os espíritos são criados iguais quanto às aptidões intelectuais? Eles são criados iguais, mas, não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio prossiga seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Os anjos percorreram todos os graus da escala evolutiva? Eles percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais rápido, outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica o fato de que esteja na tradição de quase todos os povos? Pensai e considerai que o vosso mundo não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, havia espíritos que já tinham alcançado o grau supremo da evolução. Eis porque os homens acreditaram que eles foram sempre assim, perfeitos. Há demônios, no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Deus seria justo e bom por ter feito seres eternamente devotados ao mal e eternamente infelizes? Se há demônios, é no vosso mundo inferior e em outros semelhantes ao vosso. Demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e acreditam que lhe agradam pelas abominações que cometem em seu nome.